Vejam bem, Supremo Tribunal Federal suspende parte da medida provisória 927. Por maioria, os ministros mantiveram a validade dos principais pontos da medida provisória, mas alteraram um ponto muito importante para os trabalhadores e as trabalhadoras, que eu vou dizer para vocês agora. Muito bem, esta é a notícia. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, aquele órgão lá de Brasília que vocês estão vendo aqui na foto, que é o guardião da Constituição Federal, julgou várias ADINs. O que é um ADIN? ADIN é uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que existe as ADINs? Quer dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. É ele que fiscaliza quando alguma lei foi mal feita, quando alguma lei está violando a Constituição. E aí, se essa lei não estiver de acordo com a Constituição, um partido político ou uma confederação de trabalhadores pode entrar com uma ADIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Vocês lembram que há dias atrás eu fiz um vídeo falando para vocês sobre a medida provisória 927, que autorizou o home office, que autorizou alterações do contrato de trabalho, mudança no FGTS, tudo por causa do coronavírus? Então, esta medida provisória, lembra que eu falei, é uma lei provisória que vale enquanto não for votada pelo Congresso. Por isso que ela chama medida provisória. Ela está aguardando para virar lei. E aí o que fizeram? Criaram um artigo 29 nessa medida provisória 927, dizendo o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Cara, que redação maluca, que linguajar, que juridiquês é esse? Vou explicar para vocês, não se preocupe. O que é uma doença ocupacional? Doença ocupacional é aquela relacionada com o local de trabalho. É aquela que a pessoa contrai uma doença trabalhando. E aí o que diz essa medida provisória? Que quem estiver trabalhando e for contaminado pelo Covid-19, pelo coronavírus, não terá relacionamento entre esta doença com o fato dele estar trabalhando. Qual é o problema? Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, qualquer categoria de trabalhador que estiver no seu local de trabalho ou que for contaminado pelo coronavírus e que essa contaminação estiver relacionada com o local de trabalho, pela redação deste artigo 29 da medida provisória 927, não teria direito ao auxílio previdenciário como se fosse uma doença ocupacional. Imaginem a seguinte hipótese: um enfermeiro, um médico, uma pessoa que está trabalhando neste momento num hospital e venha a ser contaminada pelo coronavírus. Ela teria um tratamento normal de uma doença, como se fosse uma doença comum de qualquer uma outra causa, que não o coronavírus. Qual a diferença nisso? Quando o trabalhador tem afastamento previdenciário por uma doença comum e quando ele tem afastamento previdenciário por uma doença ocupacional, a diferença que ele recebe é muito grande. Por quê? Porque quando a doença é ocupacional, ele ganha mais do que se é uma doença comum. Essa medida provisória tinha essa pegadinha maldita desse artigo 29, dizendo que aquele que se contaminasse no local de trabalho pelo coronavírus não seria considerado doença ocupacional. Pois bem, as confederações, o Partido Trabalhista Brasileiro, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o Partido Socialista Brasileiro, o PCdoB, o Solidariedade e a CNTI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, entrou com uma ADIN. E o Supremo Tribunal Federal, por voto do ministro Alexandre de Moraes, julgou hoje o quê? Este artigo 29 não está valendo, está suspenso, está garantido assim: quem se contaminar no local de trabalho por conta do coronavírus terá direito ao afastamento previdenciário como doença ocupacional, como se fosse um acidente de trabalho. E aí ele vai receber mais do que se fosse uma doença comum.
Entendeu? É o nosso recado de hoje. Curta e compartilhe a nossa página. Passe para os seus amigos, para os seus colegas trabalhadores. É muito importante difundir esta informação para todos conhecerem e saberem os seus direitos. Aqui é Aparecido Inácio, dando mais um recado jurídico para você no nosso Boletim Jurídico.